ano. Em 2011, 8 companhias cearenses foram negociadas e nesse primeiro semestre o mercado também foi bastante movimentado, com negócios milionários, como foi o caso da venda da marca Ipioca. E esse e outros assuntos você confere agora no Povo Economia, que já está no ar. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Associação dos Profissionais do Mercado de Capitais, Célio Fernando, e também o sócio da área de tributos da consultoria KPMG, Bergson de Oliveira Pereira. E você pode participar pelo telefone 3357-3757. E obrigado a vocês dois pela participação no programa. Queria começar falando sobre a importância das fusões e aquisições. Qual a importância desse mercado? Célio Fernando. Bom, eu acho que é fundamental a gente analisar que, primeiro a gente fala sobre alianças estratégicas. As alianças, elas podem ser aí vistas aí com participação ou sem participação. A gente fala em fusões e aquisições, mas muitas vezes essas aquisições são incorporações, até para a gente poder entender. E alguns processos aí são necessários por uma questão de você buscar mais market share ou conquistas aí de participação no mercado, e também produtividade, competição. Então, eu acho que tem uma importância estratégica hoje muito forte. Você tem um tamanho para poder fazer o que a gente chama de crescimento orgânico. Quer dizer, que tipo de investimento eu posso colocar? Eu que possa ter plantas até ociosas, do ponto de vista da minha capacidade produtiva, para poder crescer. Então, você acaba participando aí dessas aquisições para fazer esse tal do crescimento não orgânico, né? Das empresas, no caso. Das empresas, exato. Bergson, a KPMG fez uma pesquisa, inclusive esses números que eu apresentei agora foram dados de um relatório feito por vocês. Eu queria que você falasse um pouco desse mercado de fusões e aquisições e como é que vocês veem a relevância desse segmento de fusões hoje para o fortalecimento das empresas cearenses, não só as empresas nacionais, mas das empresas cearenses também. Olha, para qualquer mercado, esse movimento, né, das empresas buscando adquirir outras empresas ou se fundir para se tornar mais fortes no mercado, é um movimento importante, são operações importantes, né, para qualquer mercado, né, porque mostra que aquele mercado está aquecido, ele está desenvolvido e está em amadurecimento, né? E o nosso mercado aqui do Ceará, ele está nesse processo de amadurecimento e se desenvolvendo, né? É muito importante para a economia local, porque gera renda, gera emprego, né? Uma atração de investimentos, né? E a KPMG, ela tem participado desse processo aqui já há alguns anos. Várias das operações de aquisições e fusões que vem acontecendo aqui no mercado, a gente tem participado e tem contribuído também com esses dados estatísticos, como você bem falou, né? O Célio acabou de comentar, ano após ano tem se observado um crescimento nesse número de operações de fusões e aquisições, e esse dado estatístico a gente vem consolidando a cada trimestre, desde 94, que a gente tem feito essa pesquisa, a gente tem visto de fato um crescimento aí, a cada trimestre, a cada ano, se consolidando cada vez mais. E o nosso mercado aqui no Ceará não é diferente. Que o mercado tem crescido, a gente tem visto, né? São muitas as empresas locais que a gente tem visto comprarem outras, né? Nós temos o Grupo M. Dias Branco, comprou outras empresas no final do ano passado, efetuou a compra do Moinho Santa Lúcia no início desse ano. Mas esse mercado gera emprego? Realmente gera emprego? Num primeiro instante, até tem duas discussões. A gente fala muito que a ideia da aquisição, ela tem uma coisa chamada sinergia, né? E essa sinergia, a princípio, ela pode até haver uma certa redução. Se você tem 2 diretores administrativos, 2 diretores financeiros, etc., você tem 2 empresas, talvez essa necessidade seja menor, né? Então você tem aí o que se chama sinergia. Agora, observando a ideia da competitividade, logo no segundo momento, ter mais um aí desse processo, aquela empresa está mais forte, ela pode crescer com maior de forma mais sustentável, e ela pode ter, ao invés de uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, e assim ela vai
crescendo, como é um caso aí, acho que uma das empresas de maior internacionalização, a Via Uno, indo aí para o mundo inteiro, né? Então, quando você olha isso aí você diz, poxa, o que é uma empresa forte? Antigamente ela estava naquele tamanho, agora ela faz uma redução inicial e, na verdade, ela está buscando eficiência e se torna mais competitiva. A partir daí ela tem uma acumulação maior de capital e, a partir daí, ela consegue fazer um maior desenvolvimento daquela sua empresa. Eu creio que a ideia é essa, ela tem uma certa dinâmica, não é assim uma fotografia como ela acontece no primeiro instante. Há ineficiências, essas ineficiências têm que ter uma outra função. Fora isso, você tem uma outra questão que é fundamental quando o Bergson fala da questão da renda, é a questão da estrutura de capital também das empresas, tá? Então, por exemplo, aqui você tem baixo grau, por exemplo, de capitalização do ponto de vista de recursos próprios, porque o mercado de capitais ainda ele não chega, principalmente na média empresa. Ou seja, as empresas passam a ter dinheiro para crescer, para fazer investimento. Também, tá? E dentro dessa globalização, porque esse mercado de fusões e aquisições é consequência de se trabalhar com o mercado global. Por exemplo, a Ipioca, um dos argumentos apresentados, né, pelos controladores, é que a competição no mercado externo é muito difícil. Você tem que ter marcas fortes para competir no mercado externo. Então, seria necessário um parceiro forte para entrar em outros mercados. Isso é fundamental. Nós, por exemplo, temos muitas empresas familiares aqui no Ceará. 99% das empresas são familiares. Então, elas teriam que buscar parceiros fora para crescer? É um caminho, tá, Neila? A busca de um parceiro fora é um caminho para crescer e para atingir outros mercados. Que o empreendedorismo no Brasil ainda é uma arte, é muito difícil você ser empreendedor. Então, quem consegue ter uma história de sucesso, né, no Brasil, sendo empreendedor, ele está querendo buscar novos mercados, ele está querendo crescer. Então, a busca de parceiros em outros mercados, ou que tenham uma expertise, uma especialização para vir a agregar com a sinergia que o Célio bem colocou aqui, é sempre algo que soma, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê esse movimento de empresas vindo de fora, né, já que esse movimento de fusão e aquisição é um movimento global, empresas vindo de fora, chegando no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, buscando entrar nesse mercado, a KPMG entende como um movimento extremamente positivo para a nossa economia, porque no passado, em outras operações semelhantes à da Ipioca, por exemplo, os empresários locais que conseguiram vender com sucesso seu negócio, eles reinvestiram esse recurso que veio de fora na economia local, né? Então a gente imagina que no caso da Ipioca, por exemplo, vai acontecer, a probabilidade disso acontecer também é grande, né? O que vai fortalecer cada vez mais aqui a nossa economia. Nesse mercado, quem não tiver parceiro fica fora? Olha, o Bergson colocou uma questão importante que é a criação de valor, né? Quer dizer, esse sócio é um sócio estratégico. Pode ser que aquela empresa tenha um problema de capital financeiro, então, por exemplo, aquela agregação dá para buscar e atingir novos mercados. Pode ser um capital tecnológico, de repente ela não detém uma tecnologia que possa dar maior produtividade ao negócio dela. Pode ser uma questão de uma associação, vamos dizer assim, para buscar novos mercados. Então você tem vários tipos de parceiros e que são sócios que trazem capitais de diferentes ordens, capital humano, tecnológico, etc., de diferentes ordens, e que você acaba conquistando novos mercados e podendo crescer. Se o objetivo, por exemplo, nessa onda, a gente vai para 7 milhões de pessoas, o mercado ele precisa atender a todas essas demandas, e aí esse crescimento tem a necessidade de todos esses capitais. Então vem aí uma visão que é bastante importante. Eu atuo assim na lógica de boutique, né, dentro da BFA, e a gente acaba vendo que os pequenos também estão fazendo a mesma coisa. Não necessariamente só os grandes, está todo mundo tentando se unir e se organizar. A gente pode até ir para um lado ideológico, seja na forma de uma ideia cooperativa, tá, que você acaba encontrando uma ajuda, pode ser cooperativa de pescador, pode ser cooperativa. Isso é uma ideia de fusões e aquisições dentro de um outro tipo de forma de empreender, como coloco. Mas nós temos assim um hiato muito grande que começa pela educação, que começa pela falta de tecnologia, a questão da pesquisa, e que só tem um jeito, a gente tem que comprar isso. E às vezes comprar é vendendo a empresa.
Como é que eu compro vendendo? Eu tenho um parceiro que me compra aqui uma participação minoritária e ao vender esses 30%, eu estou comprando uma tecnologia dado o hiato do nosso desenvolvimento. O que é o hiato? Essa diferença, viu, Neila, que acontece. E olha, tem umas questões aí, bem aqui, própria que a KPMG está aqui, o qual é o nosso maior problema? Falta de balanços, falta da transparência das organizações, falta de controles internos. E valor de mercado, né? Como é que se estabelece valor de mercado sem ter esses instrumentos? E como é isso? Contingências, a colocação para você ver. Você está de acordo com os regulamentos, porque isso não se vê muita importância. Não, isso é burocracia. E quando você vai ver, isso cria valor. E as empresas, quanto mais organizadas estiverem, para esse mundo mais global, mesmo com esse arrefecimento do mercado global, vamos dizer, com os problemas da Europa, etc, etc, quanto mais organizado você estiver, maior valor terá a sua empresa e melhores condições você vai ter condições de comprar esses capitais. Nós continuamos falando sobre esse assunto no próximo bloco, vamos fazer um rápido intervalo. E estamos de volta com o Povo Economia e agora à noite acontece a terceira edição do Prêmio Equilibrista, que premia os executivos de finanças de todo o Brasil. E de lá, a repórter Franciane Amaral nos traz informações. O agraciado da noite com o Prêmio Equilibrista é Ednilton Soares, diretor das instituições educacionais 7 de setembro e diretor do Beach Park. Parabéns, como é que é isso de conseguir ser um equilibrista e também fazer um negócio dar certo ou vários negócios darem certo? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu recebi com muita honra esse prêmio, porque foi uma seleção por votação. Todos os IBFianos votam e a gente, quando chega na situação que nós estamos na vida da gente e é reconhecido por pessoas que fazem finanças, a gente diz, será que eu mereço isso mesmo? Mas vendo o passado, vendo os muitos anos de carreira, a gente vê que tem que ter muito trabalho e muito equilíbrio, principalmente num país como o nosso, que as coisas variam de um dia para o outro, mas que com o denoto e com dedicação você consegue sucesso. Diante de tanta crise, né, de tantos problemas, como é que consegue manter o equilíbrio de finanças para conseguir que os negócios fiquem bem, deem certo? Primeiro conselho que eu dou é você nunca abrir a perna mais do que o passo que você pode dar. Tem que crescer sempre, mas crescer com critério, crescer com sabedoria, sabendo o momento certo de avançar e o momento de aguardar. Esse é o segredo. Ok, obrigada pelas informações. Neila. Obrigada, Franciane. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje falando sobre as fusões e aquisições no mercado brasileiro. Conosco o presidente da Associação dos Profissionais do Mercado de Capitais, Célio Fernando, e também o sócio da área de tributos da consultoria KPMG, Berkson de Oliveira Pereira. E voltamos a falar sobre o mercado de fusões. Como disse o doutor Ednilton, a gente fala sobre equilíbrio e mágica, né? O prêmio equilibrista não é só um prêmio para o equilíbrio, mas também quem consegue fazer a mágica de transformar o dinheiro, de fazer esse dinheiro crescer. Dentro desse mercado, de fazer o dinheiro crescer, todo mundo fala que a primeira coisa é organizar a empresa, depois é investir em inovação, em tecnologia. Esse é um discurso recorrente, recursos humanos, fundamental. Investir nas pessoas. O que as empresas que estão no mercado tentando adquirir outras ou investir em outras, o que elas olham? O que é tido como prioridade? Olha, as empresas buscam primeiro olhar o mercado onde aquelas empresas-alvo estão inseridos, né? É algo que é muito vislumbrado se aquela seria uma aquisição estratégica, por exemplo, um crescimento da empresa adquirente, digamos assim. Uma coisa que é muito importante também, que a gente tem vislumbrado, que muitas vezes impacta na não realização de um negócio de aquisição ou fusão, são os valores das duas empresas. Então é muito importante que haja... Isso para fusão? Para fusão, por exemplo, é importantíssimo que haja um alinhamento
de valores entre as duas empresas, porque isso pode lá na frente acarretar um insucesso na operação, né? E as empresas que estão nesse processo de aquisição, de buscar mercado, elas olham principalmente com relação à questão estratégica, né? A gente olhando, por exemplo, o que aconteceu no passado com o Grupo M. Dias Branco, que precisava entrar no Sudeste, a Adria foi uma empresa escolhida como alvo para isso, precisava fortalecer a marca, o seu mercado aqui no Nordeste, a Vitarella lá em Pernambuco, foi outra empresa que foi adquirida pelo grupo, e agora recentemente observando aí a aquisição da Ipioca pela Diageo, que era já uma ideia que vinha da multinacional Diageo de crescer aqui no Nordeste nesse ramo de aguardente, né? Então, basicamente mercado que as empresas olham para onde elas estão querendo crescer, e no caso de fusão, valores, que é muito importante para esse tipo de operação, né? Fusão é mais difícil que a aquisição? Olha, até colocando assim, tanto na fusão quanto na aquisição, você tem essa questão de cultura e valores, né? Porque você tem os times das empresas. Então ele falou aqui, Adria, Rio Grande do Sul, Vitarella, Pernambuco, essas culturas são muito distantes. E aí depois você formar os times e tentar, o pós-aquisição passa a ser bastante difícil, seja na fusão ou no pós-aquisição, se eu comprar o controle. Muitas vezes é desejável comprar o controle 100% da empresa, para que você tenha um domínio de um único time. Quando você faz só os 51%, fica com 49%, você já tem alguma coisa complicada. Vem um novo controlador, é uma coisa diferente. Se vem uma aquisição só de uma parte minoritária, que tipo de agregação de valor vai ter dessa empresa? Eu acho que você tem cenários aí diferentes. Uma aquisição de 100%, uma aquisição só do controle passando para 51% e uma aquisição minoritária. E todas essas culturas e valores são muito importantes, principalmente no pós-aquisição. Quando eu falei até na ideia da sinergia, o primeiro ponto, a primeira curva, ela não é tão sinérgica, não. Sinergia é uma palavra muito bonita, Fernando. É muito bonita, assim, não parece, não passa... 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 é igual a 3, acho que é sempre... Ou 2 mais 2 é igual a 5. Não é 4. Por quê? Porque você ganha alguma coisa pela soma. A soma, ela cria mais valor do que simplesmente 1 mais 1 ser igual a 2, né? Então, falando assim, o financista, vamos dizer assim, essa é a ideia de sinergia, é você criar um valor pela essa união, pela essa ideia. Agora, entenda que isso nem sempre acontece do mesmo jeito. Há um tempo para você poder fazer até um investimento para botar uma tecnologia da informação na mesma plataforma, ou seja, os sistemas agora falam entre si. Isso pode demorar 1 ano, 2. As pessoas têm a mesma conduta na hora de vender e etc. Então essa sinergia, muitas vezes, ela ocorre no tempo 2 também. No tempo 1 você tem até mais um pouco de investimento. E há um ledo engano em quem pensar assim, às vezes o que você ganha imediato é um volume de vendas maior, mas você tem um investimento para o que você faz ou na fusão ou numa aquisição para poder ter os quadros iguais. Para os funcionários, sempre eu sei que é um momento tenso, né? Troca de diretoria, troca de comandos, saber quem é que fica, se tem 2 departamentos financeiros, fica 1, se tem 2 departamentos pessoais, deve ficar apenas 1. Então eu imagino que seja um momento de competição interna. Para os funcionários, é também uma possibilidade de aumento de salário, em muitos casos, entendeu? De um ganho, de ascensão profissional, e também é uma possibilidade de sair de alguns mercados, né? Como é que os funcionários devem se comportar num momento como esse? Olha, Neila, a KPMG acabou de passar recentemente por um processo onde ela adquiriu e se juntou com as operações da BDO aqui no Brasil. E, de fato, é um momento delicado, tanto para quem já está na empresa, como para quem está sendo adquirido ou está vindo se juntar, está chegando. Então, eu posso falar do processo que eu acompanhei muito de perto, que está recente agora, da KPMG com a BDO, e houve, o que é importante nesse momento? É uma comunicação aberta, honesta, franca dos passos que vão acontecer a partir do momento em que se concretizar o negócio. Ou seja, tem que ter uma comunicação clara dentro da empresa. A comunicação tem que ser clara, o mais clara possível. É claro, é óbvio que algumas pessoas não vão se sentir confortáveis com aquele cronograma do que vai acontecer daqui para frente. Podiam estar se sentindo já confortáveis ou acomodadas, digamos assim, no momento que ela estava antes, e podem optar por sair, paciência, acontece, é normal que aconteça. Tá? Mas eu acho que
visando o sucesso de uma operação como essa, para os funcionários, tanto da empresa adquirente como da empresa adquirida, é importante que haja uma comunicação muito clara por parte da administração das duas empresas, tá? A partir do momento em que se concretiza o negócio. Também não pode haver nenhum tipo de comunicação sem antes de haver a concretização, porque você pode causar aí algum tipo de ruído de comunicação ou alguma ideia que não é a mensagem que quer ser transmitida. Mas a partir do momento que há a concretização, acho que tem que haver uma comunicação sim franca, clara e honesta, e que tem que haver ações no sentido de agregar, congregar aqueles times que vão sair agora um time só, né? E que muitas vezes podiam ser concorrentes. E às vezes são, né? E às vezes são concorrentes e se batiam no mercado, brigavam para o mercado e agora vão passar a jogar no mesmo time. Então tem que haver também um aculturamento, digamos assim, como o Célio colocou, é importante nesse sentido também, tá? Tem receita, Célio? Não existe receita de bolo, não. Você tem, cada caso é um caso, até por conta, de novo, da estratégia. Se, por exemplo, aquele momento ali trouxer uma expansão logo de imediato, você não quer perder ninguém no time. E no Brasil, agora que a gente está nessas taxas de desemprego de 6%, olha, gente, quem for bom não tem perigo de sair de um jogo desse. Porque o mais difícil é o seguinte, quando você procura fazer aquisições, você está no movimento, aquele que está fazendo, induzindo a esse crescimento, você está num movimento extremamente expansionista. Você está fazendo, estou querendo crescer mais. Eu tinha, sei lá, 500 mil clientes, eu quero agora 600 mil, 700 mil, agora eu quero bater 1 milhão. Então você não quer perder ninguém. A verdade é essa. Agora, obviamente, o que acontece no BC Splendid, que é uma coisa também nossa brasileira do BC Splendid, é porque nós estamos com um problema de mão de obra qualificada. Então, por exemplo, muitas vezes você está escutando na mídia, olha, vai ser colocada uma nova indústria e vem 1.500 coreanos e etc. Por que está acontecendo isso? Porque nós temos que ter um passo muito maior, e aí, infelizmente, o educador leva tempo e a gente vai ter que encontrar alguns atalhos, porque não tem jeito. E é difícil, é como você disse. Será que é possível a gente construir atalhos em educação? Então pode ser uma geração, como foi na Coreia também. Então, essa questão é fundamental para isso aí. Agora, não tem receita de bolo, o Bergson colocou muito bem. O jogo tem que ser transparente, claro e aberto. As pessoas que ficarem preocupadas, provavelmente, devem estar com também um pouco de dor na consciência também, porque, qual era a minha posição nessa empresa, o que eu vinha fazendo e tal, então você começa também a fazer uma reflexão sobre tudo isso. Porque eu acho que o movimento não é esse, o movimento, quando você vem para uma fusão dessa, é de expansionista. E é muito complicado você pegar e imaginar que uma ideia dessa que venha com competição, para a mão de obra qualificada, o cara possa perder posição. A casos e casos, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. O Povo Economia. Apoio cultural. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje com o presidente da Associação dos Profissionais do Mercado de Capitais, Célio Fernando, e também com o sócio da área de tributos da consultoria KPMG, Bergson de Oliveira Pereira. E você pode participar pelo telefone 3366-3757. E vamos para as nossas conclusões de hoje. O que se ganha com as fusões de empresas é um volume de investimentos maior do que o esperado. As empresas do Brasil vivem um problema da falta de mão de obra qualificada. E para se preparar para a competição, as empresas devem ter como foco a inovação e a busca de parcerias. No grupo de comunicação O Povo, você ajuda a escolher os temas de nossos programas, das nossas reportagens. Basta mandar um e-mail ou entrar na seção Você Faz o Povo do portal O Povo Online e enviar fotos, vídeos, comentários ou sugestões de pauta para todos os veículos do grupo, no caso o rádio, o jornal, a TV. E você pode ligar também para o 3255-6167 ou para o 3260-80. Participe, seja parte do Povo Interativo, que a interatividade é de verdade. E voltamos aqui ao nosso debate sobre fusões. Eu queria perguntar aqui ao Bergson, quais são os setores mais assediados? Onde tem ocorrido mais fusão e aquisição? Olha, Neila,
nas últimas pesquisas que a KPMG tem feito nessa área, que tem se visto aqui os setores de energia, setor de TI, setores de telecomunicação e mídia e também os setores imobiliários e de alimentos e bebidas têm assim liderado nos últimos trimestres, aí, nos últimos anos, esse movimento de fusões e aquisições, né? Esse mercado de aquisições e fusões por parte das empresas. E como é que acontece, por exemplo, na parte tributária? A gente estava falando de custo Brasil. E custo Brasil, a gente pensa em todos os tributos, todo o pacote de tributos que nós temos. Como é que acontece isso hoje? Como é que chega uma empresa estrangeira, adquire uma empresa nacional? Ela estuda muito a parte tributária antes de acontecer essa compra? Olha, nós na KPMG recebemos muitos investidores estrangeiros tentando entender, antes de fazer um movimento de entrada no país, tentando entender como que funciona a tributação, a parte tanto tributária como a parte trabalhista e previdenciária. E a gente procura explicar como funciona o sistema tributário brasileiro, qual a dinâmica dos principais tributos aqui no Brasil. E, infelizmente, frequentemente a gente ouve assim, algumas expressões assustadas, né? E muitas vezes incrédulas, porque, olha, é isso mesmo que você está me dizendo, funciona assim mesmo, e a gente repete, explica. Eu já ouvi várias vezes o investidor dizer, olha, desse jeito não dá, a gente não vem, ou de outra forma, eu venho porque eu tenho que vir, porque eu sou obrigado a vir. Então, obrigado por quem? Porque, por exemplo, no setor de energia, tem muitas empresas portuguesas e espanholas, sobretudo no setor de energia alternativa, energia eólica, energia solar, que não tem mais como crescer na Espanha e Portugal, devido até pela limitação territorial, e estão vindo para o Brasil, então tem que vir para cá. Eles não têm mais como crescer. Não tem, mesmo inovando nos seus países de origem. Com todo o custo, o Brasil ainda é um local tem que vir. Promissor. Ainda tem que vir, ainda vale a pena. Então você imagina, nesse ambiente de competitividade global em que o Brasil está inserido, se a gente conseguisse melhorar nossas regras contábeis, mesmo simplificar nossas regras contábeis, né? Alguns tributaristas, colegas meus, dizem, poxa, Bergson, mas você levanta essa bandeira da simplificação, isso, para quem vive com o conselho tributário, é melhor que seja complicado. Pra gente ganhar mais, né? Vai eu cobrar mais caro. Eu milito de forma... Aumentou o salário dos tributaristas? Não necessariamente, não aumenta proporcionalmente ao tributo, não, mas eu acho que se a gente conseguir simplificar o nosso sistema tributário, a gente teria, na verdade, mais trabalho, porque a gente teria mais gente buscando fazer negócio, buscando investir no Brasil. Então, eu levanto a bandeira de que a gente deveria tentar simplificar. É muito complicado, porque o Brasil é um país de desigualdades. Então, quando a gente olha para o nosso ICMS, se falar de, por exemplo, unificação, criar um VAT, um ICMS, um IVA nacional, é bem complexo, tendo em vista as diferenças regionais que nós temos em termos de geração de riqueza. Célio, Fernando, e essa parte tributária também tem atrapalhado os negócios? Com certeza. Na tua visão? Eu acho que ele colocou muito bem o Bergson. Se ganhar dinheiro na ineficiência é muito ruim, pensar dessa forma, né? Como ele disse, os negócios, se pudessem ser, nós tivéssemos as nossas reformas fiscais e... Como é que é ganhar dinheiro com a ineficiência? É isso, é você ter 50 e tantos, 100 e tantos parafiscais, extrafiscais, não sei o que, de cada estado, uma coisa diferente, e você acabar tendo, olha, eu estou lhe vendendo uma consultoria para lhe explicar o inexplicável, que é essa confusão toda que é feita num país que tem tantas diferenças e grupos de interesse, e município com o estado e com o governo federal não se entendendo de como deveria ser essa partição. Então, a ideia é essa. Tá? Você acaba de sair de uma Constituição de 88, você reduz o imposto de renda, o IPI, logo em seguida você deixa lá na Constituição lá o artigo 149 para poder criar as coisas extras fiscais, ou as contribuições. Aí, de repente, quando você vai ver 20 anos de história, a mesma arrecadação do governo federal é igual ao do município, é igual ao do estado, e a Constituição era municipalista. Então, ganhar na ineficiência é ganhar nessa confusão toda. É como ele disse, se eu estou simplificando, eu vou ter mais negócio, aí a gente ganha na eficiência. Eu acho que é muito mais interessante. E o país cresce com tudo. E o outro lado que ele colocava, quer dizer, essa questão tributária, ela também cria uma demora nas negociações.
Você tem uma lei, a lei aqui nossa, ela prescreve imposto de renda e INSS aí por 5 anos. Além de você fazer uma averiguação dos últimos 5 anos de uma determinada empresa, você acaba tendo aí problemas aí que podem ser, por interpretação, como disse muito bem o Bergson aqui no intervalo, complicadas. Por quê? Porque eu não fiz o meu dever. Eu pago uma contabilidade mais rala, uma coisa mais negócio, faço de qualquer jeito, não estou dentro dos princípios geralmente aceitos, dentro de uma conformidade. Aí quando chega lá na frente, quando eu tenho uma oportunidade de expandir meu negócio, eu não expando e aí eu não tenho em quem botar a culpa. Eu, empresário, não tomei uma decisão certa naquele momento de ter uma organização um pouquinho melhor com isso. E as leis também não me favoreceram, as leis tributárias principalmente. Aí complica. Quanto tempo dura um processo de fusão ou de aquisição? Olha, o processo desde o início do namoro, ele pode demorar anos, né? Mas a partir do momento em que se define que o negócio deve ocorrer, a princípio, ele pode caminhar um pouco mais rápido. É claro que esse processo ele depende de alguns passos que são fundamentais na nossa visão. Por exemplo, o processo de uma diligência, tem que haver uma diligência financeira. Diligência é você entrar na empresa do outro, Isso. já parte uma questão, já tem que ter uma confiança prévia, que você entra na técnico. empresa do já outro. Já tem que ter algum documento assinado, e conhecer a empresa por dentro. Então, você requer uma intimidade, né? Exato. E cada processo é de um jeito, mas tem aí, carta de intenção, quer dizer, se você tem intenção realmente de comprar, aí pronto, tem. Aí segue, que é o Letter of Intention, LOI, aí você segue para um memorando de entendimento. Que é olha, minhas intenções são essas, a ideia de preço é essa, dadas essas condições, se você vai ficar, se não vai, se vai ficar com ele, então você constrói isso. Depois disso, vamos fazer um cronograma, um timetable. Qual é a ideia de como vamos fazer essa due diligência? Tributária, fiscal, trabalhista, financeira, contábil, legal. Tudo isso tem que correr. Então isso tem um determinado tempo. Óbvio, tem que fazer um valuation, tem que saber quanto o lado comprador, o promitente comprador e o promitente vendedor estão achando que aquele negócio vale. Cada um tem um jeito. Aí você tem que convergir. Vários métodos. E você vai construindo de acordo com as premissas. Então você tem aí, a gente vai elencando no mínimo 13 passos. Assim, quando a gente vai rodando uma fusão e aquisição, não é diferente. Olha, isso é tão complicado para uma pequena como para uma grande. Complicado que eu digo assim, é um processo. Poxa, é um casamento. E um casamento, como todo, ele tem que ser muito bem estudado. Eu estava vendo ser sustentável. A entrevista do Dr. Ednilton Soares, ganhou o prêmio Equilibrista. E hoje não, essa semana eu entrevistei ele na Rádio Povo CBN. E ele dizia que tinha sido muito assediado por muitas empresas para compra, para fusão, mas que tinha um valor afetivo à empresa. E as empresas todas, imagino, têm um valor afetivo muito grande. Como é que fica a questão emocional dos sócios na hora da negociação como essa? Olha, isso não é fácil de superar, não. Isso aí, de fato, sobretudo quando a gente está falando de empresas familiares que viram o negócio crescer desde a sua gênese, né? Isso, de fato, é algo que é um passo muito difícil de superar, mas até você ter a carta de intenção, por exemplo, que o Célio comentou, você já tem que ter superado esse ponto. Tem que dizer o valor antes para a pessoa entrar na outra empresa, tem que estar pré-estabelecido. Não é questão de valor, porque quando você não supera essa questão emocional, esse apego, digamos assim, que é normal que aconteça, qualquer valor é pouco, qualquer valor é pequeno. Então, essa questão emocional é o primeiro passo para você começar a conversar e ter o começo do namoro. É o começo do namoro. São novos, o objetivo de vida, a sua família, o que é que você quer, a sua sucessão. Tem muita coisa, a sucessão tem a ver com isso. Eu queria agradecer a vocês dois. Eu sei que daria mais 1 hora de programa a nossa conversa aqui, mas o Povo Economia fica por aqui. Obrigada ao presidente da Associação dos Profissionais do Mercado de Capitais, Célio Fernando, ao Bergson da KPMG. Obrigado. E nós voltamos na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 20h30 da noite, aqui na TV O Povo. Boa noite.